convidaram para fazer essa palestra aqui com vocês. Vai ser a conferência de abertura do evento, né? Então, a doutora Luciana Villanova, ela é consultora da área de biotecnologia. Hoje ela está à frente de uma empresa, ela é fundadora, né, de uma empresa chamada Mangará Inovação e Sustentabilidade. Grande experiência na área de biotecnologia. O meu papel aqui é de atuar como mediador, né? Imagino que vocês vão ter várias perguntas, vários questionamentos a partir das provocações que serão apresentadas pela Luciana. Então, nosso limite de tempo é meio-dia, né? Mas a gente espera que a gente consiga tratar todos os assuntos aqui durante essa nossa manhã para ser proveitoso para todos nós. Obrigada, professor. Agradecer a professora Tassiana, ao professor Pedro pelo convite. Eu espero para todos que estão aqui presentes, quem também está assistindo online. Nunca tinha vindo aqui na região, então está sendo bem emocionante estar aqui, porque é por essa riqueza. E é muito bom poder estar aqui, interagir com vocês, conversar um pouco com vocês. Então, vou trazer algumas ideias, algumas provocações, um pouco da minha experiência no tema. Vou contar um pouquinho rapidamente aí da minha vida, o que me traz aqui, o que me faz estar aqui, né? A essa paulistana apareceu aqui, né? Veio quase uma estrangeira aqui, veio falar de Amazônia, o que me conectou, né? Eu acho que eu sou uma amazônica de alma. Essa história começou muito cedo na minha vida. Eu tinha uns 14, 15 anos. Eu era uma jovem mais revolucionária, vamos dizer assim. E eu tinha desejo de um dia fazer medicina e trabalhar na Amazônia com as drogas, com as plantas, drogas do sertão, as plantas. Fui fazer medicina, mas na medicina eu me decepcionei muito, não encontrando aquilo que eu procurava. Aí larguei medicina, fui fazer farmácia, buscando esse estudo das plantas medicinais, mas muitos anos atrás, não está falando muito tempo, não, vamos fazer umas contas, mas mais ou menos uns 25 anos atrás, foi um pouco decepcionante também, porque o Brasil tinha pouquíssimo estudo na área de plantas medicinais, né? Eu morava em São Paulo, e a indústria farmacêutica trazia muito de fora esse padrão de consumo dos medicamentos, né? Então a área de farmácia estudava muito pouco plantas medicinais. E aí, nessa jornada de busca, eu queria trabalhar com pesquisa e desenvolvimento, eu queria trabalhar com uma aplicação prática. Trabalhei no Instituto Butantan, em São Paulo, voltado também à produção de bioinsumos, mas aí eu não tinha encontrado. E aí, próximo slide, por favor. Aí, nessa jornada, eu me deparava numa empresa chamada Natura, que estava começando a pesquisar ingredientes naturais, e eu, com esse nome, Natura, eu falei, bom, é cosmético, não é medicamento, mas tem tudo a ver com produtos naturais. E era para a área de pesquisa e desenvolvimento. Então, existiam pouquíssimas empresas no Brasil que trabalhavam com pesquisa e desenvolvimento, né, de produtos. Eu queria viver a prática da bancada, da ciência, da universidade, para dentro da empresa. E nesse movimento, logo 2 anos depois que eu tinha entrado na empresa, a empresa começa a fazer prospecção de biodiversidade brasileira. Né? Por uma liderança interna muito inspiradora, estrangeiro, chegou para a liderança da Natura e falou, mas vocês são Natura, nasceram como empresa brasileira e compram tudo que é ingrediente natural de fora do Brasil? Não é estranho isso? Vocês mesmo como empresa brasileira não olham para o Brasil? E isso foi lá em 1998, mais ou menos, vocês terem uma ideia. E aí a Natura começou a sua jornada Brasil adentro e de repente se preparou, né, também com o território amazônico. Em 2000 nasceu a linha Ecosson, eu estava lá nesse começo, né? E veio todas as glórias e amargores de quem é pioneiro com uma empresa grande que vai ter que descobrir como fazer essa relação, como construir essa relação. Então, eu vivi essa área toda de pesquisa de produtos, então fiquei 15 anos na Natura trabalhando com P&D, desenvolvendo tecnologias, ativos, relação com a universidade, com a empresa, novas tecnologias voltadas, eu fico andando, né? Novas tecnologias voltadas à biodiversidade brasileira.
E aí eu fui resgatando tudo aquilo que eu queria fazer quando eu tinha 14, 15 anos, né? Que era trabalhar com a Amazônia. E em 2010, eu mudei de área, porque eu estava com essa angústia, eu queria mergulhar mais nessa biodiversidade. E fui trabalhar para construir o programa Natura para a Amazônia. A Natura já tinha 10 anos de relação com a região, muitas crises, muitas dificuldades. Não existia marco regulatório, lei brasileira de biodiversidade, né? Se discutia desde a ECO 92 o que ia ser a lei. Existia uma medida provisória, mas não deixava claro como as empresas tinham que acessar patrimônio genético no sistema internacional. E nisso tinha muito erro, muito acerto. Tentou ter uma fábrica, uma parceria com uma cooperativa em Benevides, no Pará, para produzir óleos vegetais para os seus produtos. Aí não deu certo, porque a cooperativa estava falida. Então, vivia o caos. E aí, em 2010, precisava de alguém que fizesse uma revisão de tudo isso, principalmente movido pelo Guilherme Leal, que é uma liderança muito forte ligada à sustentabilidade dentro da Natura. Trouxe uma provocação. Aí, quando eu vi aquilo, eu falei, vou trabalhar com a Amazônia. Então, eu comecei a trabalhar ali com essa questão toda de desenvolver essa relação com a região, construir as metas, os princípios, as políticas, as relações. E depois eu vou contar um pouco como que a Natura chegou a isso. Então, para mim, foi um mergulho no território, que foi uma bênção de vida. No meio desse caminho, eu tive um problema de saúde, fui fazer um mestrado em sociobioeconomia em Amazônia, e ali veio a pandemia. Então, de novo, um problema de saúde, né? Parece que a saúde sempre ficava me provocando ao longo da minha vida. E aí eu falei, nossa, não, agora está na hora de eu começar a empreender e transformar isso que eu aprendi de alguma forma, ajudando outros, né? Eu olhava e falava assim, mas a Amazônia precisa ter muitas naturas, a Amazônia precisa ter muitos negócios, e a gente precisa, eu queria sair do mercado cosmético e viver outros também, outras possibilidades, principalmente ligado à saúde, porque eu acho que a saúde que a gente cuida da gente, né, é a saúde que a gente cuida do planeta. Se a gente não cuida bem da gente, a gente também não cuida do planeta. Então, para mim, tudo isso estava muito interligado. Foi aí que eu saí, pedi para sair depois de 25 anos, e aí comecei essa jornada empreendendo. Hoje eu estou fazendo projetos aqui na região, faço também projetos no Bioma Caatinga, junto a comunidades, a cooperativas, no desenvolvimento de negócios comunitários. Então, meu foco é realmente ajudar a desenvolver de verdade essa sociobioeconomia no Brasil e provocar as organizações. E faço parte de 2 movimentos que falam muito disso, que é o Painel Científico para a Amazônia, aqui, né, com a minha parceira Simone, também estamos juntos lá. E também na coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura, onde a gente está pleiteando a construção de um Plano Nacional de Bioeconomia e como ter políticas públicas voltado à gestão de territórios de inovação. Não é? Vocês aqui já são a semente desse território de inovação nascendo, vou falar um pouco disso. Pode passar o próximo, por favor. Então, por que eu contei tudo isso, né? Porque às vezes a gente tem um olhar, um ponto de vista, e a gente precisa mudar o olhar, né? E a economia, a gente tem muitos termos da moda, né? Bioeconomia, aí vem sociobioeconomia. E quando a gente fala de sociobioeconomia, a gente precisa mudar de olhar. Quando a gente olha a Vitória Regia vista de cima, a gente não tem ideia da riqueza que é a rede de relações que ela promove embaixo da água, né? De quanto ela é responsável para a formação de milhares e milhares de outros seres vivos que ali estão interagindo. Então, é um pouco esse convite para a gente mudar o olhar, porque nós estamos falando de economia, de mercado, mas que mercado é esse? Como não repetir os erros de um mercado que trouxe ao território, à biodiversidade brasileira, destruição, consumo exagerado, uma demanda mal estruturada, concentração de renda, não valorização dos saberes tradicionais. Como que a gente vai mudar essa lógica e, sem perceber, vai repetir os mesmos erros de um processo industrial, colonizador e concentrador de renda? Quando a gente fala de perda de biodiversidade, a gente fala, pode clicar também, por favor, a gente fala de pressão do uso da terra versus sempre o dilema da conservação e preservação. A gente olhar, né, o globo terrestre aqui, olha, 94%, 65%, 45%, aonde hoje vem mais se destruindo biodiversidade, são justamente nos países que são os países de produtores de matérias-primas e insumos primários,
ou seja, que alimentam o mundo de alguma forma, seja a indústria química, seja a indústria de alimentos. Então a gente tem aqui um dilema a viver, né? Temos uma obrigação, uma vocação de proteção e cuidado dos biomas, mas temos uma pressão econômica gigantesca. E aí o mundo vem discutindo essa questão há muito tempo. Quando a gente olha desde 1970 até hoje, a biodiversidade só vem caindo, apesar de todos os tratados internacionais. A ECO 92, né, no Rio de Janeiro, com a primeira convenção da diversidade biológica, que estabeleceu os princípios, as necessidades de regulação. A gente teve as COPs, teve as metas de Aichi, teve o tratado, o protocolo de Nagoya, mas a gente continua declinando cada vez mais. E a gente precisa parar com a perda de biodiversidade, né? Ela não representa só a conservação e proteção do clima, ela representa água, como a gente sabe, a diversidade genética, a nossa segurança alimentar, a nossa segurança de saúde humana, né, e de todos os seres vivos. Então, a gente tem um desafio com a diversidade, a manutenção da diversidade biológica, né? A pandemia a gente viu como uma forma de uso extensivo e de uma manipulação errada de convívio com a flora silvestre e fauna silvestre, o que acontece. Então, a gente precisa saber e respeitar e começar a fazer aquela curva voltar a crescer, regenerar. Então, nós estamos na década, definido aí pela última Convenção da Biodiversidade da ONU, a década de parar de destruir biodiversidade. E, a partir de 2030, regenerar, recuperar. Tá? Deixa eu passar. Bom, quando a gente chega na Amazônia, a gente teve um período dessa economia, que aí eu não preciso falar, né? Mas vocês aqui sabem mais do que todos aqui no país e no mundo, do que foi uma ocupação demandada, principalmente nos anos 70, para uma ocupação predatória, né? Então eu preciso tirar do território economicamente algo que tem alto valor para o planeta, para a economia mundial, que é minério, produção de soja, né, desmatamento, porque representava a madeira. Então, toda essa exploração e ocupação de território, de novo, por causa de uma demanda econômica. Com as políticas que a gente teve a partir do ano 2000 e daí em diante, a gente teve uma queda de desmatamento e começou a aumentar recentemente. Não precisa nem entrar em detalhes, porque vocês também sabem bastante, mas a gente começou a ter esse aumento nos últimos 5 anos para cá. Quando a gente se depara se a bioeconomia pode ser um caminho, a bioeconomia nasceu, esse termo, né? A bioeconomia, economia baseada nos seres vivos e na vida, ela é milenar, né? Se você pensar os egípcios antigos, né? A produção do vinho, do pão, os nossos cultivos, tudo isso sempre foi bioeconomia. Mas esta bioeconomia que nasce para responder aos dilemas de sustentabilidade, de bem-estar e bem-viver da sociedade, como um grande nomenclatura, o que está embaixo disso nasceu aqui no final dos anos 90 e o começo de 2000. Mas essa bioeconomia está transitando, né? Começam a surgir novos termos, que é o pensar ecológico. Eu não posso só ir lá da natureza, de novo, com a mesma mentalidade que sempre foi pós-revolução industrial, tirar do meio ambiente e transformar em alguma coisa. Porque senão eu só sair do petróleo, se eu repito o modelo de petróleo para a natureza, eu vou estar impactando a natureza, se eu não souber como fazer isso. Então nasce a bioeconomia, a bioecológica, os termos de bioeconomia sustentável. Mas essa bioeconomia sustentável também tem que trazer inclusão social e renda de uma forma mais igualitária. E aí começa a nascer os conceitos de bioeconomia, economia da sociobiodiversidade, né? Bioeconomia, sociobioeconomia. Pode clicar. Então, a gente fala de um mundo que está falando de uma visão de ingredientes para substituir recurso fóssil, petróleo, e biotecnológico, para um mundo que tem isso aqui tudo, essa complexidade, né? Que é como eu uso a terra, a bioeconomia circular, como eu uso e reuso o que eu estou extraindo, como os resíduos não são resíduos, como eu penso como a natureza. A natureza tem inteligência de tudo, ela recicla. Como eu reciclo também tudo? Qual o valor dos serviços ecossistêmicos, né? Então, começa a se falar de pagamento de serviços ambientais, mercado de carbono.
Aí o mercado de carbono, você começa a deparar de novo com um modelo arriscado. Hoje, não sei se vocês sabem, mas os mercados que começam a surgir de carbono, quase 60% da negociação do crédito de carbono fica na mão da certificadora. 5 a 10% chega na família, ou no líder, ou no proprietário da terra. De novo, é um modelo de exclusão. Então, nós estamos falando que vamos conservar, mas na hora de distribuir a renda, distribui tudo errado. Então, que modelos é esse? E nós estamos entrando agora na década da discussão do crédito de biodiversidade. Então, também a conservação e a proteção da biodiversidade terá um valor monetário. Que valor é esse? Como vai se distribuir isso? O conhecimento tradicional, né, que veio lá do Protocolo de Nagoya, a Convenção da Diversidade Biológica, os tratados de repartição de benefícios, a Lei do Brasil de 2015, teve, como eu falei antes, né, a própria Natura passou aí bastante perrengue em 2002 com a medida provisória, depois em 2015 eu estava na empresa na época que trabalhei bastante para a gente ajudar o governo brasileiro a regular essa lei de 2015. Então existe hoje a Lei da Biodiversidade, nós vamos falar um pouco dela e o que ela pode trazer e como ela pode ajudar a gerar projetos que ajudem as comunidades e os povos tradicionais a alavancarem alguns dos seus recursos para projetos. A distribuição equitativa na geração de valor. O que é esse negócio que falava fair trade, preço justo? O que é preço justo? Depende do valor, né? O valor da demanda. Mas qual é o valor que eu também trago daquilo que é a identidade cultural, a identidade e a valorização que eu tenho dos produtos que eu gero? A segurança alimentar, né? Como a gente falou, a bioeconomia tem muito a ver com segurança alimentar. Se a pressão no uso da terra é para a produção de alimentos, como é essa segurança alimentar? Não sei se vocês sabem, mas tem um estudo da FAO, que é a Organização Alimentar ligada à ONU, que o ser humano come, em média, 15 cadeias alimentares. É muito pouco, né, para um planeta que tem tanta riqueza e diversidade biológica. Você pensar, é arroz, feijão, milho, soja, vai somando aí. 15, só isso, com toda essa riqueza. Então, a gente concentrou na monocultura a produção dos alimentos e perdeu a riqueza da diversidade biológica. Então, essa bioeconomia tem que trazer isso. E o bem viver, que cada vez mais a gente fala, que os modelos não existe um modelo, não existe um jeito de viver e não existe um jeito de produzir que um impõe ao outro o que é qualidade de vida, o que é riqueza. Né? Eu não tenho que ser igual ao estilo de vida de um povo ou de outro. O que é bem viver na realidade de qualidade de vida? Né? A gente viu na pandemia as pessoas querendo voltar para a natureza porque perceberam o confinamento mental, né, que elas viviam. Ontem saiu um estudo que existem hoje organizações processando empresas do Instagram, do YouTube nos Estados Unidos, movimentos com processos judiciais caros, de que quanto essas redes sociais estão prejudicando a saúde mental por causa do isolamento dos jovens. Então, existe todo um movimento de precisamos revisitar o que é qualidade de vida, o que é bem viver. E quando você está com a natureza, você tem um outro olhar do que é este bem viver. Então, como respeitar e criar territórios que este bem viver possa ser adaptado a cada região, a cada civilização, a cada cultura. Pode passar. Uhum. Mas quando a gente fala daquilo ali, a gente pode estar pensando aqui, não, mas vamos aqui, né, planejar, né? Todo mundo faz planejamento estratégico dentro de uma salinha, mas o mundo lá fora é muito mais complexo, né? Então aqui é para brincar um pouco de que assim, opa, parece fácil, né? Mas vocês viram a listinha ali, né? Saiu de bioeconomia para substituir plástico e produtos oriundos de petróleo para aquele mundo ali. E aquela lista só vai aumentar. Mas o mundo lá fora é muito complexo. Como que a gente vai lidar com essa complexidade? Pode passar. Bom, essa complexidade passa por começar a entender que mercado é esse que a gente está falando, né? Que mercado que essa bioeconomia está falando? Ainda o mundo fala de biomassa, começa a falar de sustentabilidade, fala de muitos processos biotecnológicos, mas a gente não consegue achar as palavras que estão envolvendo ali biodiversidade, sociobiodiversidade, está difícil. Até Brasil aparece bastante ali no meio. Isso aqui é um mapa
que foi feito buscando todas as palavras que as pessoas põem no Google e pesquisam relacionadas ao termo bioeconomia. E aparece muita coisa ligada ainda à biotecnologia, né, a processamento industrial, mas muito pouco ainda em conservação, floresta. Foi uma das áreas de mestrado que eu fui decidir fazer, era bioeconomia de floresta. Meu professor de mestrado virou e falou assim, você é louca, não faça isso. Recorta menos. Não, eu vou teimar e fiquei teimando. Aí eu escondi dele, não falava o que eu estava fazendo, fazia escondido. Era pandemia mesmo, não dava para se encontrar, fazia aquelas reuniões rápidas online e ele não sabia muito o que eu estava fazendo. E ele falou assim, você está insistindo na bioeconomia de floresta. Para no recorte onde você está. Não, eu vou teimar. E eu pesquisei. E vou dizer para vocês que assim, tem pouquíssima coisa. Porque a Europa e os Estados Unidos já desmataram demais. Né? E a bioeconomia deles é bioeconomia de biomassa. Não é de conservação. Então, você não encontra estudos. Tem pouquíssimos. E mesmo o Brasil tem pouca coisa. Quando eu quis procurar, então, ele não soube, né? Ele só descobriu quando ele foi ler. Que bioeconomia de floresta inclusiva social, nossa senhora, aí você não acha nada mesmo. E quando a gente olha números, por exemplo, o próprio Brasil ainda não consegue consolidar esses dois números. Porque você tem lá no IBGE o PEVs, né, com todo o levantamento do extrativismo vegetal e silvicultura, e por outro lado você tem os números do IBGE seguindo a OCDE, né, Organização Internacional Econômica, que olha com números tradicionais, que é a agropecuária. Então e por que é importante saber os números? Porque os números ajudam os economistas, os investidores, o governo a saber como investir e onde investir. Então, se você não tem dados, você não toma decisões corretas. Pode passar. Quando a gente vai para sociobioeconomia, a gente precisa partir de um conceito. Eu lembro quando eu estava logo no começo da Natura, às vezes eu tinha que viajar, ou apresentar a marca Ecos, ou apresentar o que a gente fazia no programa Amazônia, e eu falava o termo sociobiodiversidade, em encontros até fora do Brasil, o pessoal olhava assim, depois me pegava num canto. O que você quer dizer com sociobiodiversidade? É um termo muito brasileiro e foi realmente cunhado e criado aqui no Brasil. E que agora começa a ganhar notoriedade internacional. Mas lá atrás, 15 anos atrás, ninguém nem sabia o que era isso fora do Brasil. É um conceito que expressa essa inter-relação entre a diversidade biológica e os saberes culturais. Então, esta é a força que é uma identidade do Brasil, que a gente vai achar em poucos outros continentes do mundo. Esta relação que vem histórica dos saberes, da relação da floresta com as pessoas, isso é uma riqueza que só nós temos. E ela não pode morrer, porque ela vem sendo construída há gerações, ela vem sendo acumulada, ela vem sendo transformada. Eu gosto de contar uma história que uma vez eu fui visitar uma comunidade quando eu estava fazendo projetos e eu cheguei na comunidade e estava com muita dor de garganta. Aí uma líder comunitária chegou para mim e falou assim, lá no Pará, ela falou assim, não, Pará não, foi aqui em Carauari, foi Pará não. Ela chegou assim, você deixa eu fazer uma coisa? Eu falei, lógico, eu estou passando muito mal. Ela pegou um algodão, um chumaço de algodão e passou na minha garganta com um unguento que ela fazia de andirobe. Eu assim, nossa, ela falou assim, tá tudo bem? Ela falou assim, depois ela me deu umas gotinhas, você vai para casa, quando você for no hotel, você toma, vai tomando ao longo do dia. No dia seguinte eu não tinha mais nada. Eu falei, nossa, cadê a dor de garganta? Então, tem uma riqueza, gente, desses saberes, do preparado que ela fazia. Eu falei, posso levar um pouquinho para cima? Ela, vou te dar só um pouquinho. Eu falei, me dá a receita. Ela falou, dou não. Eu falei, você tá certa, não tem que dar não. E é isso, é um saber único. E esse saber único tem que ser construído entre o saber da ciência, da tecnologia e o saber tradicional. Ele é uma soma, ele não pode ser uma transferência. Eu e a Simone, que a gente fala muito disso, né? Não tem. Quando a gente ouve a palavra transferência, não é transferência. Porque esse saber dos povos da floresta, ele tem que gerar valor para os povos da floresta, a partir dos povos da floresta. Por isso que eu trouxe a Vitória Régia. A gente precisa trazer um outro olhar. O outro olhar é como a ciência está a serviço de solucionar e alavancar esses saberes. Aí eu vejo gente hoje saindo do Brasil, indo lá para a Índia para conhecer a Ayurveda, né? Eu falo, cadê a Ayurveda brasileira? A Amazônia é cheia de histórias de Ayurvedas brasileiras, né? O povo vai lá se tratar com alimentação, conexão espiritual na Índia, e a gente tem a riqueza aqui que a gente não faz nada com isso. E a Índia, espertamente, transformou isso o quê? Em marca. Nós vamos falar daqui a pouquinho disso. Pode passar. E aí, quando a gente mergulha na sociobioeconomia, a gente tem que mergulhar nos produtos florestais não madeireiros.
Aqui é um resultado acabou de sair, um resultado do Ministério Desenvolvimento da Indústria e Comércio e do PNUD, mostrando um pouco os números do Brasil, né, em termos de setores principais que os produtos florestais não madeireiros eles se destinam. Então, o alimentício, a oleaginosa, né, produção de óleos vegetais, derivados, as fibras e outros. Aí outros é uma miscelânea de aromáticos, ceras, produtos medicinais, fitoterápicos, corantes, aí tem uma junção de coisas. Mas olha como é pequenininho. E no alimentício, quem se destaca é a castanha e o açaí no Brasil, tá? Que representa quase 50%. Então, lembra daqueles números lá de 326 bilhões de dólares, né? Que dá muito dinheiro? Quando a gente olha isso aqui, é muito pequeno. Aqui está dando 1,5 bilhão de reais. Assim, é muito pouco, né? Olha que discrepância. Pode passar. Quando a gente mergulha na Amazônia, então, metade daquilo mais ou menos é a Amazônia e graças ao açaí e à castanha, né? E ainda assim, não sei se vocês sabem, a gente perde hoje muito mercado de exportação da castanha porque nós não conseguimos atingir um padrão internacional da qualificação. O mercado internacional exige laudos que atestem que você não tem aflotoxinas, né? Que é aquele fungo que cresce na armazenagem de produtos oleaginosos, amendoim, castanhas, né? Todas as sementes. E o Brasil não consegue provar porque alguns dos nossos produtos são reprovados por causa do processo produtivo. E aí, nisso, o que acontece? A gente vem perdendo o mercado da qualificação. A Bolívia hoje consegue atingir um mercado de qualificação melhor que o Brasil, sendo o Brasil onde tem a maior ocorrência de produção de castanha. Então, é isso que a gente começa a ver, que os saberes tradicionais da tecnologia, a ciência aplicada, a pesquisa voltada a um olhar de mercado precisa se conectar, né? E cada vez mais essas exigências vão surgir, né? Um mundo cada vez mais atento à necessidade das qualificações necessárias para se produzir a partir de uma forma sustentável. Quando a gente olha o número do açaí, e foi bem a região que eu fiz a minha dissertação de mestrado, o açaí hoje ele começou a virar uma distorção. Ele está virando quase uma monocultura, né? Muitas comunidades começam a desmatar para plantar açaí, porque a demanda é uma demanda de alto volume desorganizado. Então, e o agricultor, o extrativista, cada vez ele ganha menos, porque ele não consegue ter tecnologia para extração, os jovens não estão no campo, ele não consegue extrair, ele tem que contratar mão de obra para fazer aquela coleta, que eu esqueci o nome, peconheiro, isso mesmo. E aí, isso virou uma complexidade na comunidade. E o pior que possa acontecer, o próprio líder comunitário não consegue mais consumir o açaí, porque ele prefere vender. Então, ele tirou da alimentação. Então, aquilo que é o número 1, a segurança alimentar, o bem viver, que é o hábito de vida, ele está perdendo. Então, tem uma nova distorção. Então, o cuidado com a economia, porque também a demanda da bioeconomia, se ela não for muito bem estruturada, ela pode virar o quê? E quem que está com... E, de novo, uma desconcentração de renda. Hoje, entre um produto extraído na floresta, alguns estudos estão apontando, principalmente na castanha e no açaí, entre o produto extraído na floresta e o produto processado que um consumidor compra lá na ponta, já pronto, vamos dizer assim, nas grandes capitais do Brasil, a diferença de agregação de valor é de 100 vezes. Então, o extrativista ganha 100 vezes menos. Temos, de novo, uma distorção econômica aqui. Pode passar. Então, quais questões emergem aqui do que a gente falou até agora, né? A gente continua sendo o país que produz matéria-prima primária, ou seja, pouca ou baixa agregação de valor local. E essa agregação de valor local não acontece na Amazônia, ela está acontecendo fora da Amazônia, em outros territórios do Brasil ou até fora do Brasil. Eu vivi isso. A gente tinha uma matéria-prima ótima sendo produzida na Amazônia, comunidades extrativistas já estavam com agroindústrias fazendo a extração do óleo vegetal, mas o mercado internacional, alguns países da Europa, não permitiam a importação desse óleo para proteger a indústria local. Tinha que comprar indo a semente para fazer lá. Então, também lidamos com essa situação de reserva de mercado, né? O mel aconteceu um problema desse. Eu faço um projeto de mel ali na região da Caatinga, o Piauí é um dos maiores exportadores. Já exporta mel, assim, em cooperativa ali, exportando mel para vários lugares do mundo. Orgânico, certificado, excelente qualidade, mas
os produtores americanos, por exemplo, entraram com uma ação na Câmara de Comércio para dificultar a compra do Brasil. Então, isso vai sempre existir, né? São os protecionismos. Então, o mercado local e nacional, eles precisam também garantir esse consumo para justamente essa balança, conforme o Brasil vai conseguindo negociar isso internacionalmente, essa balança se restabelecer. A pesquisa aplicada ainda é incipiente, né? Eu já dei vários casos aqui, o quanto é difícil ainda você sair da floresta com um produto mais qualificado para chegar à mesa do consumidor ou a um produto final para o consumidor. E o ecossistema de inovação, empresa com centros de inovação, junto às comunidades, essa trilogia ela precisa existir. Porque senão você vai ter sempre uma pesquisa que não conversa com a liderança comunitária do que ela necessita e não conversa com o que o setor, o mercado precisa. Então, parques tecnológicos como o que a gente está vivendo aqui, eles são as sementes para que a gente consiga fazer isso no Brasil, que é tão forte fora. Quando você vai para a Europa, quando você vai para os Estados Unidos, você vê isso acontecer muito fortemente e a gente ainda tem esse distanciamento de problema-solução. E aí eu vou trazer uma provocação aqui para ficar na cabeça dos pesquisadores, né, dos estudantes, que esse dado aqui é assustador. Acabei de pegar também, saiu agora. Aqui fala das patentes a partir da flora amazônica. Tá? A gente teve aí um crescimento gigantesco de patente. A leitura está ruim para quem está mais longe, mas ali na ponta a gente vê, entre 2018 a 2019, um crescimento ali enorme de patentes, do número de patentes, saindo de 400 para 1.300 para 3.000 patentes. Quando a gente olha as culturas, o cacau, a mandioca aparece muito forte, mas tem várias ali, o babaçu aparecendo depois. Quem está mais patenteando, as empresas que mais patenteiam no mundo, 18.000 patentes, onde é? Na China. 18.000 patentes registradas até 2022. Esse número é muito assustador, porque os chineses não fazem nada, que eles não estão olhando o que é a tecnologia, o que é o negócio do futuro próximo. O que é a patente? É a proteção de uma invenção tecnológica, com fim de aplicação comercial. Então, eles já estão lá na frente. Eles já passaram pelo artigo científico, eles já passaram pela propriedade intelectual, eles estão agora na patente, na proteção da invenção. Isso aqui baseado nas plantas da biodiversidade. O segundo país que aparece ali com quase 4.000 patentes, Estados Unidos. Nós estamos aonde? Lá em terceiro com 1.700 patentes. Nós estamos 10 vezes menos que a China. China, lá do outro lado. Como assim? Né? E quando a gente pega a base do CEGEM, né, que no Ministério do Meio Ambiente, todo acesso a patrimônio genético e conhecimento tradicional associado, que é pela Lei da Biodiversidade de 2015, existe o sistema CIGEM, que toda empresa que tem interesse de fazer algo com fim aplicado, ela precisa registrar aquele início de estudo. Hoje, 91% dos registros do CIGEM são focados em patrimônio genético e não a conhecimento tradicional associado. Opa! Mas a gente tem a riqueza da sociobiodiversidade, da identidade cultural, da identidade geográfica. E a gente tem hoje no próprio país um registro somente de acesso a patrimônio genético, ou seja, o que tem a diversidade genética deste insumo natural, mas não do conhecimento tradicional associado. Então, temos aí um gap gigantesco desta relação que não está se construindo, porque senão ela teria que aparecer aqui. Né? Por isso que dados são tão importantes. Pode passar. E aí, como que eu faço isso se conectar? Se isso é tão importante, se a gente tem esses valores culturais como ninguém tem no mundo, a gente precisa entender que isso é uma grande causa. Né? São causas. O que são as causas? Pode explicar. As causas são as nossas escolhas que a gente quer transformar, são os movimentos que a gente quer gerar na sociedade, para a sociedade se transformar. Isso através de uma demanda da sociedade e o propósito da minha organização. Possa ser ela uma universidade, possa ser uma empresa, pode ser um negócio social comunitário, pode ser um grupo organizado. Uma causa é o que eu junto. Por que eu existo? Qual a minha finalidade de existência, o que eu quero gerar de transformação
em relação ao que a sociedade está precisando. Então, quando a gente olha a sociobioeconomia, ela tem um valor intangível de conhecimentos que a gente precisa proteger, e isso é uma grande causa que o Brasil precisa construir. E todos nós aqui somos agentes de transformação dessa causa. E a causa, ela se expressa das mais variadas formas, seja por manifestação ativista, seja por eu quero assinar ali um termo para mudar uma política, para evitar que o Congresso Nacional vote alguma coisa, né? A gente viu agora o marco legal, etc. Mas os nossos produtos, os nossos serviços também expressam a causa. Eles podem contar essas histórias. Eles podem levar isso para frente, porque elas conectam o consumidor, a economia, o emocional das pessoas que estão ali. Então, uma forma das pessoas se conectarem às suas causas também é dos produtos que a gente consome. E aí, para isso, você cria marcas, né, que vão levar isso para frente. Por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão atentas. Olha só que interessante. Entre 2021 e 2022, o Mercado Livre, né, que é essa plataforma famosa de venda online, teve um aumento de 120% de pessoas procurando produtos sustentáveis. Só em um ano. A alimentação saudável já está atrelado assim, o que eu como é a minha saúde e também o que eu como impacta o planeta. As pessoas começam cada vez mais a criar a conexão, né? E cada vez mais as pessoas querem saber de onde vem o que elas estão consumindo. Então tem uma lógica aí de cadeias, né, produtivas, de sistemas produtivos sustentáveis. Isso aqui é só uma listinha, né, do que a gente fala hoje, do que as pessoas esperam de produtos mais sustentáveis. Elas querem que sejam mais saudáveis para as pessoas do planeta, mais naturais, orgânicos, biodinâmicos, agroecológicos, que emitem menos carbono, que gerem menos resíduo, que consumam menos água, que usem ingredientes mais naturais, né? Vocês viram que a legislação brasileira mudou agora a rotulagem de alimentos, né? Não sei se alguém já pegou alimento agora com o novo rótulo, está lá escrito alto teor de açúcar, alto teor de gordura saturada, para as pessoas conscientizarem que o que elas podem estar comendo ali está fazendo mal para a saúde delas. Tá? Então, cada vez mais as pessoas querem saber se é livre de componentes. Quem vem da indústria, a gente sabe muito. Fala assim, esse produto é livre do quê? É livre de petróleo, é livre de silicone, é livre de sulfato, porque irrita a pele, planeta, etc. É livre de não sei o quê, é livre de parabenos. Por quê? Porque são substâncias químicas que a gente veio consumindo ao longo dos anos e que hoje as pessoas estão atentas e olham no rótulo para ver se é não. Se é vegano, se não foi testado em animais. Então tem uma lista aí de coisas, né? As embalagens, principalmente da onde veio esse produto, como ele foi consumido. Então, vira e mexe, as redes sociais explodem, alguma informação dos produtos virou uma forma de você buscar informação e saber o que você está fazendo. Então, contar essas histórias, né? Levar essas causas através das histórias de quem produz, também é uma força de marca. Tudo isso vai construindo essa autoconscientização e o desejo das pessoas conhecerem a Amazônia. A Amazônia é uma grande marca e vocês são protagonistas desta marca. Então, como transformar isso em marcas? Como transformar isso num valor que a sociedade deseja conhecer? Né? Todo brasileiro, todo latino-americano, toda pessoa do planeta queira interagir com essa marca. Pode passar. E aí, como que a gente faz isso, né? Os produtos, eu falo assim, nossa, mas é difícil, aquela complexidade que a gente viu lá atrás. Na hora que você olha para a sala de fora, é um emaranhado de confusão que eu tenho que seguir. A gente começa reconhecendo todos os conhecimentos tradicionais através, por isso que é tão importante o que vocês estão vivendo de experiência aqui. Né? Um parque tecnológico, um centro de inovação, ele não pode virar as costas aos saberes e aos conhecimentos que estão ali. E como fazer os melhores protocolos de intenção desta relação. Né? Que ela não continue sendo uma relação colonialista de troca de saber, de transferência de saber. É de soma de saberes. E que a partir daí, sim, a gente consiga conseguir juntar a pesquisa básica e aplicada às necessidades locais. Porque uma das coisas, o caso eu contei do açaí, é muito emblemático, é muito perigoso. A população local ela não pode perder aquilo que é o valor que trouxe ela até aqui daqueles saberes. Ela pode transferir, ela pode gerar
economias para ela a partir do conhecimento dela, mas que ela continue mantendo esses saberes, a tradição daquele consumo de produtos, que a segurança alimentar dela seja garantida. Então, tudo começa para que a gente possa ter ali esse modelo garantindo que o consumo local ele seja enriquecido. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer uma pesquisa numa região da França, que era um centro de inovação voltado à produção de vinho. E aí lá a gente ouve falar dos vinhos franceses, mas a gente não tem ideia dos centros de pesquisa e inovação que eles têm ali. São gigantescos. Muito estudo e muita pesquisa para que se consiga produzir o vinho, se estabeleça a produção sustentável. E um dia eu fui numa cooperativa que juntava a produção de vários produtores ali locais. E eu estava vendo os vinhos, tinham vinhos preços bons, mas tinham vinhos bem caros. Ainda mais em euro, eram bem caros. E aí eu vi umas famílias chegando assim com os garrafões. Né? Aí eu fiquei curiosa, a gente foi indo atrás. E a gente perguntou para a menina da loja, o que é isso? Ela falou assim, a gente, parte do nosso lucro aqui, financia que os agricultores possam aqui vir comprar o vinho. Eu falei, nossa, mas eles vêm de galão? Ela falou assim, porque é uma tradição as festas, né, de final de semana familiares. Cada hora eles vão numa propriedade aqui fazer festas. E o vinho é a cultura de consumo local, né? Então, a gente tem que garantir que eles também possam consumir o produto que eles produzem com um preço acessível para eles. Olha que interessante. Então, não perde. Né? Você tem a garrafa de vinho para o estrangeiro que ia lá e pagava 100 euros aquela garrafa, mas você tinha o vinho garantido daquelas famílias. Então, essa cultura local precisa ser garantida. A gente pode ir evoluindo, né? Tendo os hubs locais de inovação focados às próprias comunidades. Então, a partir de cooperativas e associações que se organizam e produzem os seus próprios produtos, seja para eles mesmos, seja para o comércio local, ou seja já para fornecer para fora do território. Então, ali você começa a ter as agroindústrias, a especialização daquela vocação do território. Então, se a vocação é produzir óleos vegetais e há uma demanda de mercado para isso, essas pequenas indústrias dentro dos negócios comunitários podem ser os primeiros negócios do território. Porque eles vão já pré-processar, ou eles vão vender a matéria-prima in natura, ou já pré-processado. Então, você tem ali já um mundo de pequenos negócios locais. Depois disso, você começa a ampliar as oportunidades. Além dos negócios comunitários, você vai ter o quê? Você pode ter empresas querendo chegar e comprar esses produtos. Vocês podem ter empresas, startups, né, como vocês estão aqui incubando empresas de base tecnológica. Então, jovens, pessoas que queiram incubar suas empresas para se aproximar dessas comunidades e apoiar essas comunidades de desenvolvimento e, a partir delas, também desenvolver produtos. Ou elas também podem querer desenvolver seus produtos. A gente vai ver alguns casos que a Amazônia já começa a se destacar por algumas empresas de base comunitária. E aí você começa a criar esse ecossistema de inovação local. Então, nunca será uma série de produtos focados. Na verdade, nasce de uma vocação do território. Então, quais são os grandes ativos culturais, sociais, biológicos que aquele território tem que dali pode emergir produtos e serviços? Então, é esta visão de gestão local que a inovação nunca pode estar desconectada. Né? Um centro de pesquisa aplicada, um parque tecnológico, ele precisa entender junto às comunidades quais são as grandes vocações sociais, culturais e biológicas que esse território tem e que dali podem nascer inovações. E essas inovações podem ir para o mercado nacional ou até para o mercado internacional. Por quê? Porque o território, ao se organizar, ele começa a se organizar em logística, uma rede de serviços de marketing para ajudar esses negócios, pequenos negócios, seja comunitários ou de empresas privadas, a fazerem as suas marcas, a criar a sua marca, a criar a sua comunicação, a criar sistemas logísticos integrados, a criar o design de produtos. Como que esse produto ele pode chegar a outro país, ou ele pode chegar num outro estado do Brasil que o consumidor é diferente. Né? A gente vai ver alguns casos aqui que eu vou mostrar para vocês. As redes de comercialização. Então, os produtos eles irão além do local. Por quê? Porque isso é uma onda. Né? Conforme você vai organizando esse ecossistema de inovação,
ele vai possibilitando os produtos saírem. Vão ser todos os produtos? Não. Daquela cesta de ativos que a comunidade tem, vão se destacar ali alguns produtos. E aí você começa a ter outros centros mais especializados de tecnologia que vão trabalhar as extrações, as biorrefinarias, as biotecnologias de alto valor agregado, que não vai ser em todo lugar da Amazônia que isso vai existir, mas a gente terá esses hubs que poderão utilizar a força. Por quê? O grande desafio é a padronização da produção, que vem da floresta para chegar até o mercado. Então, esse é o grande desafio. Se você não tem alguém que puxa e que faz essa puxada de inovação tecnológica, sozinha ela não vai acontecer. Então, esse caminhar é um caminhar natural. E que vários países do mundo já passaram por isso para outras tecnologias. Mas está na hora do Brasil fazer isso. Senão a gente vai perder a segunda onda econômica mundial. Qual foi a primeira? A de tecnologia de informação, né? Que a gente perdeu. Porque enquanto a gente estava em outra mentalidade, China e Índia estavam investindo em matemáticos, em pesquisadores, em infraestrutura, mandando os estudantes para fora do país para voltar e levar todo esse conhecimento. Coreia, os tigres asiáticos estavam ali, ó. E hoje eles estão onde? Ocupando esse patamar. Né? Até batendo em países europeus e americanos. A nova onda é a onda da conservação, é a onda da bioeconomia. A China já está patenteando, está correndo. Se a China está patenteando, é porque está no radar que é a nova onda dela. A China não vai dar um passo se ela não sabe que é aquilo que vai ser o grande ganho de economia do futuro. Tá? E ela está patenteando a Amazônia brasileira. Produtos da Amazônia brasileira. Pode passar. Então, assim, alguns exemplos aqui para a gente contextualizar e abrir a conversa, né? Eu vivi muito de perto a Natura, né, que é uma empresa que se aproximou das comunidades, das cooperativas, e aí está em várias regiões hoje da Amazônia, pensando nesse conceito de que o produto é uma marca que leva valores e conceitos, os bioativos da floresta contam essa história, e as comunidades são o agente atuante para isso, né? E ela foi construindo isso ao longo dos anos, principalmente focado em quê? Em fortalecer as cooperativas como hubs produtivos. Então, hoje, das 40 comunidades com que a Natura se relaciona, boa parte delas possuem agroindústrias ali dentro que já produzem os óleos vegetais. Na minha dissertação de mestrado, eu mostro um pouco que, além de pagar o que a gente chama preço justo, né, que é certificado pela Union for Ethical Biotrade, que é uma certificação internacional que certifica os aspectos sociais e ambientais da produção a partir da biodiversidade, também as agroindústrias elas conseguem agregar de 30% até 50% o ganho de uma comunidade. Ao invés de ela vender as sementes, ela vender um óleo vegetal processado. Fora que a partir daquilo ela adquire um conhecimento que ela começa a produzir outros produtos, outros subprodutos. Os jovens começam a se interessar e querer voltar, porque ali na agroindústria ele vê um futuro de desenvolver tecnologia. Então ele vai estudar, ele volta, porque ali vira um empreendimento do município, um empreendimento da comunidade. Então é bem interessante a gente pensar que conforme a gente transfere a tecnologia para a comunidade, mais ela agrega valor, mas também mais ela tem a capacidade de desenvolver outros produtos. Não só para uma empresa, mas que outras empresas podem se aproximar e você tem uma geração de mão de obra mais qualificada, né? Uma geração de jovens e de pessoas mais interessadas no sistema produtivo e no manejo da floresta. Então aqui é um modelo de uma grande empresa puxando essa estruturação de cadeias de valor. Mas a gente começa a ter aqui empresas pequenas, startups, né, que nasceram nesses últimos anos, que estão levando os valores da floresta, mas a maior parte delas hoje não consegue produzir na Amazônia. Eu sou até consultora científica ali da Mata. Eu vou lá dar uns palpites às vezes para eles, que eles me pedem uns conselhos. A Mata é uma empresa que produz o quê? Suplementos nutricionais, né, alimentos que a gente chama funcionais. Então, são alimentos para aquelas pessoas que são esportistas ou que querem ter um alimento mais regenerativo do organismo, mais natural. Então, esse suplemento nutricional aqui, que eles chamam superfood, tem 15 componentes amazônicos. Só que é tudo em pó, né? Tudo liofilizado. E você dilui na água e toma de manhã.
qual que é o problema aqui? Eles não conseguem liofilizar tudo isso na Amazônia. Então tem que levar para São Paulo, pré-processar e lá liofilizar. Porque não tem a instalação e a tecnologia industrial adequada para produzir no volume que eles precisam. Né? Então, a gente começa a perceber o quanto que negócios interessantes, porque é um mercado crescente de pessoas buscando alimentos funcionais e de qualidade vindos da floresta. E a mata acabou de ganhar um prêmio de inovação aí nacional. Aqui embaixo tem a da Floresta. Até, eu não pus o nome, né? Acho que cortou. O da Floresta é uma empresa cosmética que também utiliza, e ela traz o conceito do minimalismo do uso de cosméticos. Então, ela tem 2 produtos, mas eles vão lançar mais, mas eles também são uma startup jovem. Eles fazem um produto baseado numa concentração, principalmente do óleo de copaíba, com outros óleos. Então, um deles é combinado com o óleo de cupuaçu, com a manteiga de cupuaçu, o outro é com acho que é o patauá. Então, eles têm produtos... Não, patauá não. Não, é outro óleo. Então, 2 produtos só, depois eu lembro qual que é o outro óleo. Só que eles fazem o quê? Eles fazem nanossomas. E aí, para concentrar e transformar isso num ativo para a pele. Eles fazem aonde? Em São Paulo, no IPT. Não conseguem produzir aqui. E aqui, esses produtos estão sendo testados até para dermatite, tem dermatite atópica, psoríase, e estão dando resultados excelentes. Por quê? Porque tem uma concentração, fora que o óleo de copaíba é incrível, né? Para processos inflamatórios da pele. Mais um exemplo de que a gente tem aqui uma riqueza, mas não está saindo daqui ainda. Mas também tem casos saindo daqui, né? A gente tem ali, por exemplo, a pimenta baniwa, que tem uma identidade cultural, geográfica incrível, que ganhou mercados fora da região. As pessoas começaram a conhecer esses saberes das pimentas baniwa. Pode passar um próximo. A gente tem ali a Cacauei, que é a Copatrans, lá do Pará, uma cooperativa da Transamazônica, que hoje foi em 2017 ou 2018, ganhou o prêmio de melhor chocolate, num prêmio europeu. Eles produzem já o chocolate inclusive orgânico. Eles são produtores de chocolate, além de fornecer matéria-prima para outros produtores de chocolate. Então, eles já encontraram um pouco aquilo que eu contei da Natura. Né? Eles não fornecem só o cacau orgânico, certificado, os nibs de cacau, o insumo para a indústria de chocolate. Eles também começaram a desenvolver os próprios chocolates e já exportam esse chocolate. Né? E vendem chocolate para outras marcas que já ganharam prêmios graças ao chocolate deles. Então, eles já estão no nível ali, uma cooperativa também. Aqui embaixo, a gente tem a marca que é a Manioca, lá do Pará também. A Manioca é famosa, porque ela também nasceu ali de um valor cultural, de uma família muito ligada à alimentação amazônica. Então, são empresas que começam a surgir, startups, que estão levando esses saberes e começam a passar o território. Manioca eu já encontro em vários lugares de São Paulo para comprar. A gente já compra. Então, esses valores, essas marcas que vão sendo construídas, elas podem nascer aqui do território das comunidades. Né? Se a gente pegar hoje as maiores cooperativas do Brasil, elas estão no sul do Brasil, principalmente, são ligadas à produção agrícola, que nasceram há 10, 20 anos atrás como pequenas cooperativas locais e hoje são cooperativas que faturam muitos milhões, né? Produzindo de forma orgânica, sustentável, a gente consegue chegar lá. Então, aqui só para a gente ter uma ideia, que há modelos diferentes e cada modelo tem que ser... Não existe um modelo, mas existe um pensamento. Né? E esse pensamento é um sistema que você constrói a partir sempre da vocação. Pode passar? Aí, para fechar, nesse movimento que a gente está, com a coalizão, o Edu que está aqui comigo, né, participando desse processo, a gente quer sair daquele modelo ali, né, aquela visão tradicionalista de bioeconomia para uma visão muito mais ecológica. Né? E, para isso, a gente vem discutindo em vários grupos a importância do Plano Nacional de Bioeconomia, como eu falei, essa governança central. Vários países da Europa já desenvolveram as suas políticas nacionais de bioeconomia. E eles já a Comunidade Econômica Europeia acabou de anunciar em 2019 ou 2020 um novo plano transnacional de bioeconomia circular.
Então, nós temos que ter o nosso, com todas as salvaguardas e garantias. E a gente precisa ter uma governança centralizada. A gente sabe que agora a Carina Pimenta assumiu a Secretaria de Bioeconomia no MMA para tentar integrar, junto a todos os ministérios, né, as frentes diferenciadas. A gente viu aqui toda a explicação do que tem acontecido nas mais diferentes frentes. E agora existe uma frente dentro do MMA para construir o Plano Nacional de Bioeconomia, né, que vai ter um apoio aí do Reino Unido, financeiramente, para que esse plano consiga se estabelecer. Bases de dados integrados. Se você não tem dado e informação, você não consegue tomar decisão de investimento, você não consegue saber onde e o que, aonde, né, com quem. Você precisa ter dados e informações. Então, isso aqui é um ponto fundamental. Os territórios de inovação. Então, dentro da Amazônia, quais são os territórios possíveis de inovação e quais são as vocações tecnológicas, biológicas e culturais? O que pode emergir de cada um desses diferentes territórios e como esses centros de inovação estarão a serviço disso? E o potencial de negócios da SócioBio a partir dos povos indígenas e comunidades locais. Então, isso não pode ser esquecido. A ciência, cada vez mais, tem que se aproximar e gerar este valor, né? A gente sabe que outros países do mundo tiveram um crescimento gigante de projetos de bioeconomia a partir de muito investimento de inovação. Bom, acho que agora pode passar. Acho que era um pouco essa mensagem. Eu não sei se tem som para passar. Acho que não. Depois, mas a gente pode passar o último e a gente depois se testa e a gente passa no final. Um videozinho da comunidade de Carauari, que tem um núcleo de produção de óleos vegetais. Queria mostrar para vocês que é no meio da floresta. Eles produzem os óleos, aí eles armazenam. Esse foi um projeto que foi apoiado pela Natura, pela repartição de benefícios para a reforma, mas também depois o BNDES e outras frentes apoiaram. E recentemente foi feito todo um processo para garantir a qualidade do óleo. Como que esse óleo vegetal, conforme vai sendo processado, ele é armazenado até um volume suficiente para que depois seja transportado até Benevides, lá na fábrica da Natura, no Pará. Como que é feito isso? Foram criadas pequenas casinhas na água. Então, os tonéis de óleo vegetal que vão sendo extraídos da biofábrica vão sendo armazenados e colocados, porque a água mantém a temperatura baixa. Então, eles não precisam gastar energia para extrair. E um dos desafios das comunidades era, por exemplo, no caso da andiroba, levava 45 dias para secar a andiroba. E, às vezes, a andiroba, quando chegava para a extração, já estava muito oxidada e o óleo se perdia. Então, foi desenvolvido secadores com energia solar, em que cada comunidade, cada família coletava e tinha um hub central de secagem para que essa andiroba pudesse ser seca mais rápida. Então, de 45 dias, mais ou menos já estava caindo para 20 dias, já conseguiam secar. Então, eles conseguiam aumentar ainda mais a produção e o ganho por família, por fazer rodar mais rápido a produção. Então, são pequenas tecnologias locais que nasceu desse diálogo, né, entre ciência, tecnologia e os saberes das comunidades. Mas depois a gente olha esse vídeo, se der, tá bom? Bom, aqui é só para deixar um pouco... Eu conheci a Berta Becker lá em 2009, 2010. Ela sempre teve uma visão muito estratégica de território. Eu gosto sempre de trazer essa frase dela, porque eu acho que é muito inspiradora, né? Ela foi uma geógrafa que se dedicou muito a ajudar a desenhar planos setoriais para o Brasil, principalmente na área de Amazônia, né? E que ela falava justamente isso, que a floresta só vai se deixar destruída se uma nova economia for tão competitiva ou mais que a madeira, a pecuária, a soja. Que, na verdade, isso deveria ser integrado, né? Como que a gente cria sistemas que possam integrar essas economias? E aí se propõe o quê? Isso só vai acontecer se a gente tiver uma revolução tecnológica. Sem tecnologia, sem inovação, a gente não vai sair do lugar. A gente vai continuar sendo o país que exporta matéria-prima primária. É hora de implementar essa revolução para que a gente tenha essas cadeias tecnoprodutivas que nascem nas comunidades até chegar aos grandes centros aqui, de Belém, de Manaus, para que a gente, e das outras capitais, né, dos estados amazônicos, para que a gente conseguir produzir as tecnologias de ponta. Sem essa integração, isso não vai existir. Tá bom? Então, acho que é essa a mensagem.
Rodrigo, vamos lá abrir para conversa. Muito obrigada. Vamos ver se eu consigo. Consegue? Tudo que eu aprendi com a minha mãe, artesanal, hoje eu aplico aqui no trabalho da micro-usina. A tecnologia de hoje mudou muito o jeito da gente trabalhar. Está dando tão certo que a gente está até crescendo aqui na comunidade do rock. A gente não imagina que dentro da floresta tem inovação, né? Bom dia a todos, me chamo Máximo, sou professor aqui da universidade do curso de Geografia. Nas suas falas, né, eu estava prestando e vendo algumas similaridades do que acontece aqui na região, né? Apesar de eu não ser da região, eu sou do Médio Solimões, não sou do Alto Solimões, mas algumas características que talvez, eu não sei se concordarás ou não, que o que falta para questões de inovação, por exemplo, na questão da sociobiodiversidade, aqui na região talvez seja até mesmo questões de contextos locais, né? Eu parto do pressuposto que uma inovação é um contexto social muito mais local para depois se expandir para uma totalidade, né? Então, por exemplo, aqui eu trabalho camo-camo, trabalho mapati, trabalho macambo, né? Então, produtos da região que em determinados momentos não são até mesmo conhecidos localmente, né? Então, por exemplo, pouca gente sabe do macambo, pouca gente sabe do mapati. O camo-camo ele teve uma saída muito grande nos anos 2000, mas aí depois teve uma queda por questões políticas. Tá? O nosso vizinho aqui, Peru, teve uma política agrária para desenvolvimento de camo-camo muito grande, depois não conseguiu dar a sequência, né? Então, partindo dessa ideia de contextos, né, locais, até mesmo de conhecimentos para produtos inovadores e para técnicas inovadoras de produção, aí qual seria, então, vamos colocar assim, o passo inicial para se fazer um contexto inovador, vamos dizer, numa cidade como Tabatinga, que tem 65 mil habitantes, pegando um pouco da fala da professora Tassiana logo no início, naquela hélice, a gente ainda está na hélice inicial da pesquisa, aí a senhora colocou lá que precisa ter essa base de dados consolidada, né? Sendo que até mesmo a gente tem as bases de dados que a gente tem, vamos colocar como elas sejam mais informais do que formais, porque às vezes elas vão mudando, de acordo com gestão, tudo que acaba interferindo. Então, qual seria o passo inicial, né, nesse contexto de inovação local? Vamos respondendo, né, uma a uma. Bom, obrigada, Máximo. Acho que você trouxe um ponto importantíssimo, né? Você já trouxe aqui três bioativos, né? Três plantas que são muito já características do território. Né? Primeiro, acho que a ampliação do olhar para além do município, né? A Amazônia ela tem o desafio da logística, o desafio da locomoção, mas ela precisa se ver qual que é o território geográfico, sociocultural que vocês têm em Tabatinga em torno. Às vezes ele pode ser até transnacional, né? Pode ser. Né? Que de vocês assim, se amplia para além do território brasileiro. Quando você já identifica que um camo-camo e outras plantas, outras além dessas que você citou, já se despontam porque elas de alguma forma vieram de um hábito local, então aqui você já tem um foco. Eu acho que o grande desafio é escolher poucos e bons a partir das premissas de pesquisa que já existam, né? Porque o camo-camo eu conheço bastante também. Posso dizer que eu estudei bastante lá atrás, porque eu tenho uma época que eu cuidava de tratamento de pele na Natura e o camo-camo era uma das substâncias que a gente estudava muito lá. E ela é uma substância incrível mesmo, inclusive porque ela tem mais vitamina C até que a acerola, né? Então, você tem uma riqueza aí alimentar, ou fonte até de nutracêuticos, por exemplo, de
de fitoterápicos que podem ser criados, de base de matéria-prima para indústrias que fazem essa construção. Então, a inovação, como você estrutura a inovação? Quais são todos os saberes multidisciplinares que você precisa organizar para chegar na transformação, né? Então, qual é a rede de inovação, que não precisa ser só local, mas ela pode ser até fora daqui dos municípios e até do estado. Mas aonde está essa rede de inovação que pode me ajudar a estabelecer processo produtivo? Tá? O que eu aprendi, né? Você monta a estrutura da inovação pensando que isso vai gerar um produto um dia. Mas produto para quais setores da sociedade? Pode virar um alimento, pode virar um cosmético, pode virar um alimento funcional, né? Um medicamento. Então, quando você tem já essa visão que você pode chegar lá, a pesquisa aplicada parte de quais são todos os saberes tradicionais e quais são todos os saberes científicos que eu preciso colocar num time multidisciplinar. O mundo já fez isso muito, né? Você pegar o que aconteceu com a vacina do Covid, foi isso, não foi uma equipe, né? Foi uma rede de diferentes saberes para somar ali e chegar na vacina. Quando a gente fala, por exemplo, do mapeamento do código genético, foram vários laboratórios em rede que se uniram para chegar naquele fim, cada um com a sua missão. Então, se fala muito hoje de missões de pesquisa, né? Então, você precisa transformar os insumos em missões. A missão Camu Camu, que conhecimentos e saberes? Onde está essa rede? Onde está essa tecnologia de extração, de produção em campo? Porque uma hora são saberes agroecológicos, são saberes de agropecuária, são saberes de agrônomos, são saberes de biólogos. Então, você precisa ter os times multifuncionais. E acho que esse é o desafio do Brasil, porque a gente não está acostumado. Eu vivia isso na prática. A gente formava times. E aí você tinha nas missões o passo a passo. Agora a gente chegou no bioativo. Agora a gente vai chegar na estabilização do processo produtivo. Agora vamos aumentar a escala. Então, você tem que ter um grupo que trabalha isso. Por isso que é importante identificar o que o território pode gerar de valor, de identidade geográfica, de identidade cultural. Eu acho que você tem o caminho, mas não pensar apenas como município de Tabatinga, mas sim como um território não só físico, mas um território de interação em rede também. Eu acredito bastante nas missões tecnológicas. Eu acho que esse será o caminho quando você tem uma visão tão multidisciplinar. Luciana, muito obrigado pela excelente palestra. Eu que sou da área molecular, aprendi bastante. Eu queria aproveitar e aprender mais um pouquinho. Quando você trabalhou com a Natura e a Natura teve interação com as comunidades, quais foram os principais problemas que vocês enfrentaram? Sei lá, os 2, 3 principais, deve ter tido vários. Por favor. Imagina, professora, eu que agradeço aqui, quero assistir sua aula hoje, que eu vim aqui para aprender muito também com vocês. Acho que o primeiro grande desafio das comunidades é a estruturação do processo de gestão. Não é? Porque quando você tem uma empresa chegando, e uma empresa que precisa prestar contas, né, que precisa da rastreabilidade da cadeia, ela precisa ter uma organização que tenha ali um processo de gestão estruturado. Então, a capacitação de gestão é um dos maiores desafios. Por quê? Porque as safras, a Amazônia vive por safras, né? Você não tem uma produção desses insumos o ano inteiro. Então, quando uma empresa põe um produto no mercado, ela tem que ter certeza que ela tem aquela safra garantida. Então, se ela vai pedir 10 toneladas, 50 toneladas para as comunidades, aquela cooperativa, aquela associação precisa estar muito estruturada, porque é ela que vai a campo, não é a Natura que vai lá nas... Hoje eu perdi a conta aqui, mas são muitas famílias envolvidas no processo produtivo. Ela não vai conseguir daquelas 2.000 famílias envolvidas, por exemplo, na produção de às vezes de um ativo. Então, são as cooperativas que fazem, são os hubs, né, produtivos, são negócios. Então, o primeiro grande desafio é a capacidade de gestão das cooperativas. Eu tenho visto em outros biomas também, é um grande desafio. Então, capacitar essas organizações sociais, esses negócios sociais, como mentalidade mesmo de negócio, porque elas precisam fazer essa relação com o extrativista, com o homem no campo. Né? O segundo ponto é a capacitação técnica, né? O desafio técnico, tecnológico. Por quê? Quando você chega num insumo como esses que a gente tem, né, como você citou, o Camu Camu e outros,
ninguém conhece, né? Ninguém consome. É diferente assim, se você for hoje nos bancos de dados acadêmicos e procurar lá como se produz algodão orgânico, você vai achar milhares de publicações, né? Milhares de formas, de estudos agronômicos. Você vai ter a Embrapa, né, como um grande centro hoje no Brasil de produção de conhecimento na área agropecuária. Tenta jogar lá como se produz camu-camu, como se produz andiroba sem oxidação da andiroba. Eu vou citar um caso que a Natura viveu do patauá, né? O patauá, não sei se vocês sabem, é um óleo, quase um azeite, né? Eu descobri depois que nos anos 50, anos 40, quando teve a Segunda Guerra Mundial, o mundo ficou sem azeite por causa da guerra na Europa. E o patauá era vendido pela Amazônia como uma alternativa a azeite. Então ele vinha dessa culinária, mas ele estava muito abandonado, porque ele não era mais uma tradição, são 25 metros de altura para conseguir tirar os cachos e tal. As primeiras tentativas com os parceiros produtores de patauá, ele oxidava, mal chegava na fábrica, nem era a fábrica da Natura, né? Um parceiro, a Beraca, para conseguir produzir, já estava tudo oxidado. E aí perceberam que tinha o quê? Tinha que ter refrigeração. Né? Ele precisava, para ser transportado dessas longas estradas, né, da Amazônia até chegar num polo produtivo, tinha que ter refrigeração. Mas então vamos na cooperativa, uma das cooperativas locais, para ela conseguir produzir. Mas faltava tecnologia, faltava conhecimento, faltava infraestrutura tecnológica. Então a mão de obra e a infraestrutura são grandes desafios locais. E aí, nessa cidade onde está essa agroindústria, não tem nenhum centro de tecnologia voltado à extração de óleos vegetais. Não tem. Você vai procurar, aí você tem que montar uma equipe multidisciplinar para conseguir estudar como produzir aquele patauá com qualidade. Então, não existe esse pensamento de território e vocações, né? A oleaginosa é uma grande riqueza da Amazônia. Onde estão os estudos, os hubs de inovação para estudar a oleaginosa? Me dói, assim, eu como farmacêutica, né, meu coraçãozinho tem um pé farmacêutico, o meu hobby é estudar plantas medicinais, plantar, tenho lá uma terrinha que eu fico plantando plantas medicinais. Eu gosto muito, estudo, vivo fazendo lives assim para aprender sobre plantas medicinais. Me dói, assim, ver essa riqueza cultural na Amazônia, dos saberes dos povos tradicionais, de tantos fitoterápicos que poderiam nascer daqui. Não sei se vocês sabem disso, mas o Brasil tem, acho que por volta de uns 15 ou 20 fitoterápicos registrados. A Alemanha tem 150, que são utilizados no Sistema Único de Saúde, deles. O Japão tem uns 100 e tantos. Nossa, a China, não sei, a China você pira. Você vai para a China, você fica enlouquecido. Você anda nas ruas, você compra nas ruas, com qualidade. Né? Os pequenos comércios têm os produtos com uma tradição ainda cultural forte. Então, acho que esse é o segundo fator. Esses saberes na cooperativa, que às vezes são saberes tradicionais, mas que não têm a tecnologia para ser e o suporte para eles, né? Precisa ter suporte. Então, esse é um outro desafio. E, para mim, o terceiro, que eu acho que todo mundo que trabalha com o sistema cooperativista está vivendo isso, é a sucessão. Os jovens, né? Cadê os jovens nesse futuro? A gente não vê, a gente vê o contrário. O sonho dos jovens era sair do território, não ficar ali. Então, e não se dedicar mais. Então, diferente quando você vai para a Europa, né, os vinhedos, as produções agrícolas, né, a Provence, que virou um centro mundial de óleos essenciais. A Amazônia tem regiões riquíssimas de óleos essenciais. É uma moda agora o óleo essencial. As pessoas estão usando óleo essencial para tratar a saúde em todo quanto é lugar. A maior produtora de óleo essencial de maior qualidade dos Estados Unidos, que é a Doterra, vai montar uma fábrica em São Paulo. E a gente não tem nenhum território na Amazônia estruturado para produzir e transformar óleos essenciais, não só para perfumaria, né, para cosmético, mas também para uso farmacológico. Então, isso é uma oportunidade enorme para os jovens. Os jovens estão indo embora. Então, o conhecimento não está ficando de geração em geração, esse conhecimento tradicional, e a gente não tem os polos ali que os atraia, que sejam competitivos. Então, para mim, esse é o terceiro maior problema, que é a sucessão. Como você falou mais cedo, né, a China está liderando esse processo de patentes, e a China ela dividiu o território dela em mega clusters, que cada território tem uma especialização
digamos, Chengdu está na área de semicondutor, Xangai na área de software. Eles dividiram o país porque, teoricamente, nessa da teoria econômica, na especialização leva um resultado superior e eles conectam, tudo planejado, né? O que é que impede esse território do Alto Solimões de ser um cluster de produção de óleos essenciais? Porque se essa região se especializar em óleo essencial, é um produto que é altamente concentrado, o frete aéreo é viável e pode gerar especialização tecnológica na região que ela se complemente, digamos, ao que tem de extratos e outras naturezas em Benevides, lá no Pará. Então, o que é que impede esse território de ser um hub de provisão de óleos essenciais? Se é viável do ponto de vista logístico, está um pouco na ponta da Amazônia, né? Se faria algum sentido isso? Olha, o que faz, né, isso acontecer? Se você falou da China, é assim para a tecnologia. Se pegar a França é toda dividida nos territórios. Tem os territórios dos vinhedos, território cosmético, território da produção automobilística. E agora eu tenho acompanhado umas discussões, a Europa está se dividindo novamente os territórios da bioeconomia, né? Onde em cada país vai se adotar as frentes de bioeconomia. A Itália também, assim, é todo dividida tanto no agro quanto nas questões tecnológicas. Vários países, a Alemanha, assim. O que falta? Precisa estar na política nacional de bioeconomia. Onde estão esses territórios? Porque é ali que você converte os investimentos. Então, precisa ter os estudos que trazem, assim, aonde estão as vocações. Se aqui o Solimões é uma região, um território que pode ter esta vocação dos óleos essenciais, dos ativos funcionais, das plantas quase medicinais ou alimentos funcionais, então aqui deveria ser todos os esforços focados para que se coloque investimento em pesquisa, inovação e tecnologia, para isso. Você atrai investimento para as pequenas empresas, o investidor de impacto. Então, você forma os polos, os territórios de inovação. O Brasil não tem isso, né? O que a gente teve de histórico de território no Brasil? A região do ABC, em São Paulo, né, quando nasceu ali a região da automobilística. A Zona Franca de Manaus foi uma decisão também política, de investimento e atração. O sul do Brasil foi muito por vocação dos imigrantes, né, que vieram da Europa trazendo essa cultura dos vinhedos, da agricultura, etc. E aí foram se estabelecendo. Tanto que é onde você pesquisa, onde estão as melhores cooperativas, é na região sul, né, onde elas estão mais estruturadas, mais fortalecidas, porque emergiu desse trabalho. O professor Abramovay tem vários estudos mostrando isso, como o sistema cooperativo se estabeleceu dessa cultura local. Mas a gente não tem uma decisão, né, política. Um pouco o agronegócio foi assim, com a produção de cana-de-açúcar, a soja. Mas quando a gente toma a decisão, quando o pró-álcool foi assim, quando a gente toma a decisão, ela vai. Está faltando essa decisão para esse olhar do território amazônico. Então, eu sou um pouco crítica, a gente precisa sair um pouco dos estudos, para ir para a prática do planejamento. Como desce isso no planejamento? Onde estão essas vocações? Tem muitos estudos, né? Diagnóstico que não falta, né? Eu falo, gente, o que não falta nesse país é diagnóstico, e de Amazônia não falta diagnóstico. Precisa emergir essas vocações territoriais e investir, porque se a gente abre muitas frentes, a gente perde o foco. Tá? Vai ser a última pergunta agora da parte da manhã, né? Obrigada, Luciana. Bom dia a todos. Eu sou Simone Ataíde, sou professora visitante aqui da UFAM e professora também da Universidade Internacional da Flórida. Muito obrigada, sou minha colega, minha parceira também de trabalho, de luta. Luciana, você colocou das ondas elas estavam indo numa só direção, né? Ela agregando valor, ela estava chegando mais para frente, ela estava indo chegava lá, né? Centros de processamento, etc. E eu não estava vendo um caminho de volta para as comunidades tradicionais, para os conhecimentos locais, da onde estavam saindo essas inovações. Por que as patentes que você mostrou aquele slide na China só estão registrando o patrimônio local agregado? Mas eu acho que é uma mentira. Porque você só chega no conhecimento genético se você tem um atalho, que é saber quais espécies são potenciais e de onde vem esse atalho. Conhecimento tradicional, que é milenar.
Mas na China existe um orgulho que esse conhecimento é milenário. E aqui, cadê o orgulho do conhecimento milenar? E o reconhecimento. Então, a minha preocupação é como é que esse benefício volta às cidades. Cara, tá falhando um pouquinho. Tá falhando, mas eu falo que assim, pra gente fechar, né? Acho que esse é o maior desafio, né? Eu acho que quando eu fiz esse desenho, até eu vou mudar um pouco, porque eu acho que mais de ondas, eles têm que ser circulares, né? Porque é isso mesmo. Por isso que o centro, tudo começa, o coração são as comunidades. E essa transferência da vocação do território, porque se nasce o contrário, lá da ponta da tecnologia, a comunidade é esquecida, é isso que está acontecendo, né? Ela nem entra no registro do CIGEM, nem entra. 91% nem fala de conhecimento tradicional associado. As empresas não estão registrando porque elas partiram daqui. E o olhar é invertido, tem que partir daqui. Então, precisamos empoderar as comunidades, os povos tradicionais, para que eles comecem a emergir esses conhecimentos, junto com ciência, para gerar. Os negócios têm que vir daqui. E aí isto reverberar, porque isto vai proteger esse conhecimento. E quando essa empresa acessa, ela tem que repartir esse benefício. Mas eu posso ser bem sincera com vocês. É só vocês pegarem a lei. A repartição de benefícios não é suficiente para remunerar. Precisa nascer negócio a partir da base social comunitária. É isto que vai gerar o valor. Porque hoje, pela lei, você vai pagar uma repartição de benefício, você pode pagar um projeto de não monetário, se não vai para o fundo nacional, né? Mas você pode fazer um projeto monetário, não monetário, direto da empresa com a comunidade, por 3 anos. Mas a empresa vai poder explorar aquele conhecimento por 10, 20 anos. Então, assim, quem tem a força do conhecimento é que precisa gerar um negócio. Precisa nascer dali, da base comunitária. Então, precisa nascer do território, desses estudos da vocação. Por isso que ciência e povos precisam se unir para que fortaleçam isso, para que gerem essa proteção, seja por patentes, seja por propriedade intelectual, seja por identidade geográfica. Né? Olha o que aconteceu. Eu gosto de citar o caso, para fechar, do queijo da Serra da Canastra, em Minas, né? Que era uma produção familiar, ali numa regiãozinha pequenininha, e o queijo começou a ficar famoso. Hoje é um queijo premiado internacionalmente, tem identidade geográfica, tem proteção do conhecimento. Todo mundo fala queijo da canastra, mas tem uma região que tem lá o queijo. Virou um polo de turismo, né, enorme. Hoje eles ganham muito dinheiro em função do turismo gastronômico. Já estão se desenvolvendo outros serviços, como eu mostrei ali, em volta dessa produção. Né, porque conforme uma produção se desenvolve, outros serviços vão se desenvolvendo e vão gerando uma economia local. Né? Então, acho que é um pouco isso. Né? Precisa acreditar que nasce pequeno, mas se tem um valor cultural, ele pode atingir e sair do território. Então, acho que é essa a mentalidade, que a gente não pode ter a barreira de achar que é uma empresa que tem que vir e só a grande empresa. Vai existir, vai continuar existindo e tem que existir, porque às vezes uma grande empresa demandar uma matéria-prima ajuda aquela comunidade a se estruturar mesmo, né? Fomenta, traz parceiros, traz outros investimentos, a Natura mesmo fez parceria com o GIZ e com vários outros fomentadores que levaram recursos para os territórios. Mas é importante também as comunidades começarem a transformar isso nos seus negócios, fortalecer e proteger esse conhecimento, gerar produtos, né? Como a gente viu que já tem empresas conseguindo fazer isso.